Olá, tudo bem? Eu sou o Victor e eu fui convidado pela Octadesk para bater um papo com vocês sobre um projeto deles chamado Manual de Sobrevivência para Pequenas e Médias Empresas. Queria agradecer muito esse convite e dizer que o meu tema é como inserir seu negócio em ambientes digitais. Me apresentando para vocês, eu sou publicitário, eu sou professor e sou especialista em marketing e durante os últimos 8 anos eu trabalhei com algumas empresas na área de marketing, focando muito em performance e inovação. Durante esse tempo eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas marcas grandes, como Devassa, Neve, o negócio da moda, Liberty Seguros, seja com treinamento ou com execução e planejamento de estratégias digitais, tá bom? Aqui no canto tem o meu LinkedIn para vocês darem uma olhada, para bater um papo comigo, adoro conversar, e também o site da nossa escola. A Greek, que é a escola de marketing que eu represento hoje, que eu fundei ela, a gente conseguiu dar aula para mais de 3.500 alunos nos últimos anos, mais de 30 cidades, mais de 70 cursos. Tudo isso porque a gente acredita que marketing digital pode sim ser trabalhado de uma forma eficiente e sem ficar falando mais do mesmo, com formas da gente aplicar diretamente nossos negócios, as nossas ideias de marketing, tá bom? A nossa escola funciona muito bem, estamos ativos e estamos num curso super bacana que eu quero apresentar para vocês, que é o Social Media Express. É um curso de 4 horas que já está totalmente online, você pode comprar e assistir o curso. Então, são 4 horas para você colocar o seu negócio na internet de uma forma efetiva. Lá a gente fala sobre planejamento, sobre anúncios, sobre as principais mídias sociais e a gente mostra na prática como criar esses anúncios e como realmente ter resultado na internet. Esse curso custa R$ 97, você pode parcelar em até 10 vezes. E como combinado, aqui embaixo tem um código de desconto de 20% para vocês participarem do curso, tá bom? É só colocar o código direto no nosso site lá que você já vai ter esse desconto. Mas vamos para o que é importante aqui. Como que a gente vai gerar melhores resultados nesse cenário que a gente está vivendo, né? Então, você já pensou em trabalhar com marketing digital? Todo mundo deve pensar isso, né? Um dia eu vou fazer, uma hora eu faço, mas a gente está vivendo um momento onde é preciso trabalhar com isso. É preciso encontrar alternativas. Então, eu separei alguns tópicos para te mostrar as oportunidades e para você que já entende da oportunidade que o marketing gera, ter argumentos para conversar com seus futuros clientes, tá? Então, algumas vantagens. Primeiro, é aparecer para mais pessoas sem depender da loja física, né? Isso é bem importante, principalmente porque a gente não está podendo sair de casa no momento. Tem a possibilidade de escalar o seu negócio, de impactar pessoas que não conhecem você, já que a gente tem a possibilidade de fazer anúncios patrocinados. A sua empresa vai estar trabalhando 24 horas por dia, então a qualquer momento alguém pode ir lá e conhecer seu conteúdo, acessar suas mídias sociais, acessar seu site, tá? E melhorar o posicionamento do seu brand, né? Melhorar o seu brand. Então, como é que as pessoas te enxergam? Como é que você quer se posicionar? Você se posicionou sempre de uma forma A e agora está abrindo uma nova linha de produtos como forma B, então como eu posso trabalhar melhor isso? Essas são as vantagens que a gente tem de poder melhorar todos esses aspectos. E aí, ok, Victor, como é que eu posso começar a trabalhar isso de uma forma efetiva? Planejar, planejar e planejar. A gente sempre tem que planejar. E para fazer isso, eu trouxe alguns tópicos aqui de como vocês podem fazer um planejamento de marketing, tá? A primeira coisa é a gente lembrar que o planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, mas implicações futuras de decisões presentes. Ou seja, as decisões que eu tomo hoje, elas vão implicar lá na frente. Então, eu preciso me planejar para que saia da melhor forma possível. E aí, o planejamento. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso definir meus objetivos de marketing. Ou seja, eu preciso entender para onde eu quero ir. Eu quero gerar reconhecimento da minha marca, eu quero aparecer para bastante gente, quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu quero vender mais produtos, eu quero aumentar a minha base de lead, eu quero aumentar a minha base de seguidores, eu quero ensinar mais sobre os meus serviços ou eu quero reforçar um posicionamento da minha marca. Então é importante definir bem esses objetivos. No nosso caso, qual é o nosso grande objetivo de marketing? Ensinar mais para as pessoas sobre os nossos serviços e mostrar que a Greek Cursos também tem cursos na área de marketing digital para ajudar as pessoas. Então, a gente trabalha com cursos acessíveis e isso reforça o nosso posicionamento. A outra dica é definir os seus KPIs, né? Que são os seus pontos estratégicos ali, os seus indicadores de performance para você trabalhar. Então, quais são os indicadores que vão dizer se minhas campanhas, o meu planejamento de marketing está indo bem ou não? Pode ser alcance das postagens, então quantas pessoas estão alcançando com a minha postagem, quantas pessoas visitaram o meu site,
quantas interações eu tive com as minhas publicações, curtir, comentar, compartilhar, quantas visualizações de vídeo eu tive, quantos por cento do vídeo as pessoas assistiram, quantas curtidas eu quero ganhar, né? Quais são as curtidas, lembrando que eu coloquei um asterisco ali, justamente para lembrar que curtida é uma métrica de vaidade, ou seja, é uma métrica que ela deixa bem inflado o nosso projeto, mas nem sempre ela é uma métrica tão importante, porque ela é simplesmente, poxa, ganhei X usuários, ganhei X seguidores. O importante mesmo é quanto a gente está conseguindo vender ou quanto a gente está gerando de resultado, porque curtida por curtida existem opções de comprá-las. Então, a gente tem que levar bem em consideração se essa métrica curtida vale a pena. Coloquei ela para abrir uma discussão entre a gente, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer no planejamento, que é definir o nosso público-alvo. Então, para quem essa campanha é dirigida, né? Com quem que eu estou falando? Qual é o comportamento desse meu consumidor online e offline? Ou seja, como é que o meu consumidor reage durante quando ele está usando a internet? E quando ele não está? Ele está com a família, não está? Ele usa transporte público? Qual é o horário que ele usa isso? Que tipo de conteúdo ele gosta de consumir? Ele é uma pessoa que compra bastante pela internet? Ele gosta de ir para a loja? Então, a gente tem que definir esse tipo de persona, né? Ou seja, criar uma buyer persona, um grupo, uma persona que tem interesse em comprar os seus produtos. Uma outra coisa também é definir a linguagem que a gente vai usar. Vai ser uma linguagem formal, vai ser informal, vai ser pessoal, vai ser institucional? Eu vou ser aquele descolado, estilo Netflix, que dá umas respostas engraçadas? Ou eu vou ser uma empresa que tem que ter uma resposta um pouco mais séria? Tudo isso você vai conseguir definir quando você começar a entender mais sobre o seu produto. E é esse tipo de estratégia, esse tipo de informação que eu preciso para começar a modelar a minha estratégia. Por que eu tenho que fazer isso agora? Para eu não ter problema lá na frente. Imagina que você não definiu o tipo de linguagem que você vai fazer. O que vai acontecer? Na hora de você fazer a publicação, um dia você vai fazer uma super formal, no outro dia uma super informal, e no final você não vai estar conseguindo criar característica nenhuma da sua empresa. Então é bem importante que a gente pense isso, tá? Então, qual é a linguagem que eu vou usar em cada mídia também? Às vezes você quer usar uma linguagem mais descolada no Twitter e uma linguagem mais coloquial no Facebook. Então, você tem que definir exatamente o que você quer fazer. O ideal é que seja uma mesma linguagem para todas as mídias, mas podem existir algumas exceções, tá bom? Para ajudar vocês a criar sua persona, existe uma ferramenta, o Fantástico Gerador de Personas. É uma ferramenta muito bacana, tá o link aqui para vocês acessarem, que eles te ajudam muito bem a fazer esse tipo de trabalho. E aí, mais um tópico do planejamento que eu tenho que fazer é definir os canais que eu vou utilizar. Então, eu preciso primeiro escolher bem as mídias sociais que eu quero usar, estar onde o meu cliente está, né? Então, não adianta nada eu escolher a maior mídia social do mundo, Facebook, e ir para lá só porque é a maior. Eu tenho que estar onde o meu cliente está. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Tumblr e por aí vai. E fazer adaptação do conteúdo a cada mídia. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre qualidade das imagens, textos que você está colocando lá, se você coloca link ou não, pensando o Facebook aceita link, o Instagram não. Qual é o formato que eu vou fazer? Se ele é quadradinho, se ele é retângulo, se ele é... Bom, existem várias adaptações aí, vários formatos que a gente tem que usar. Outra coisa que a gente tem que fazer é definir o conteúdo. Então, que tipo de conteúdo eu vou criar? E melhor, que tipo de conteúdo eu vou criar para cada tipo de persona? A gente levando em consideração que não é todo mundo que vai interagir com as suas publicações, a gente tem que criar conteúdo que seja específico para aquele consumidor, que ele tenha a sensação de pertencimento. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui quando a gente começa a anunciar os cursos da escola, eu sei que o curso ele tem um foco muito grande em empreendedores. Mas ele também tem foco em quem trabalha com mídias sociais e precisa daquele passo a passo de novo, para quem não quer deixar passar nada nesse momento de crise. Então eu tenho dois públicos para o mesmo produto. Qual é a diferença? Eu crio conteúdos diferentes para cada um. Então na hora de eu conversar com alguém, ao invés de eu falar aprenda sobre marketing digital, eu posso começar a gerar algumas situações. Quer colocar o seu negócio na internet de forma rápida? Eu uso esse termo. Por quê? Porque as pessoas querem colocar rapidamente esse conteúdo porque o tempo está correndo e muitos estão sem fonte de renda. Então, a ideia de colocar um produto na internet rápido é bem atrativa. Mas quando eu uso esse argumento para profissionais de marketing, nem sempre funciona.
E aí, qual é o meu papel? Gerar um conteúdo, gerar uma história que seja similar ao que ele sente. Uma mensagem que ele possa se sentir pertencido dentro desse ambiente. Tá? É bem importante isso. Outra coisa é quais são os formatos mais interessantes para cada tipo de persona. O que essa persona ela gosta de consumir? Ela prefere vídeo, ela prefere foto, ela prefere story, ela prefere live? A gente tem que pensar isso. E quais os call to actions que têm mais resultados? Então, o que mais tem resultado para mim? Pedir para a pessoa arrastar o dedo e clicar e acessar nosso site, pedir para ela apertar o botão comprar, pedir para ela colocar no botão saber mais. Então, que tipo de ação eu vou conseguir gerar nisso e qual traz mais resultado? Obviamente, tudo isso, algumas coisas, na verdade, eu preciso de uma análise para fazer. Mas o processo é esse, analisar e replicar. Outra coisa é definir o público e a mídia, né? Nem todo mundo consome o mesmo tipo de conteúdo na mesma mídia. Então, a gente separa esses públicos para poder oferecer um conteúdo mais específico. Aqui eu coloquei exemplo de uma escola. Imagina que uma escola está procurando, uma escola de ensino fundamental, está procurando novos alunos ou está trabalhando a sua campanha de marketing. O que ela tem que fazer? Separar os grupos de público que ela tem. Um são alunos atuais e potenciais, o outro são pais de alunos e o outro é a comunidade, que quer conhecer sobre a escola, sobre o bairro. Ela tem que fortalecer esses 3 pontos, esses 3 públicos. Só que quando a gente fala de alunos, por exemplo, são alunos que gostam mais de Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, entre outras coisas. Quando eu já falo com pais de aluno, a gente sabe que eles estão em mídias diferentes. Então eu posso usar um LinkedIn, eu posso usar um Google, eu posso usar o Instagram. Já quando eu falo com a comunidade em geral, eu sei que não é sempre que eles vão acompanhar minhas mídias. Então eu posso começar a usar várias mídias sociais, mas também colocar um blog para as pessoas lerem, para eu melhorar ali no meu posicionamento do Google, para eu começar a aparecer em pesquisa, SEO na veia, certo? E aí eu trouxe um funil de vendas para vocês, só para explicar bem a importância da gente trabalhar com isso. Então imagina que eu tenho um universo de todas as pessoas do meu bairro que podem consumir o meu produto. Às vezes a gente fala assim, quem é o teu público? Todos, todo mundo é meu público. Mas eu preciso trabalhar melhor eles dentro de um funil para que eu consiga ter uma conversão. Então imagina que a gente faz uma campanha lá para levar visitantes para o meu site. Gerei ali 58 mil visitas no meu site. Não é todo mundo que quer consumir o meu produto, ou que quer deixar um material dele, deixar um lead, mas uma porcentagem vai querer. Qual é o meu papel? Todo mundo que faz um anúncio, todo mundo que entra no meu site, eu tenho a obrigação de falar com ele novamente para convidar ele para acessar meu conteúdo, para eu poder fazer a captação desse lead ou a captação desse usuário. E para que isso aconteça, eu tenho que fazer uma coisa chamada remarketing. O que é remarketing, Victor? Nada mais é do que uma forma de você reimpactar aquelas pessoas que já interagiram com você. Então, alguém que já acessou seu site, que já interagiu nas suas mídias sociais, que já compartilhou algum conteúdo seu, que já deixou algum dado com você. Então, eu pego essa base, que já é grande, e começo a impactar ela em várias etapas do funil até conseguir converter ele em cliente. Então, vale reforçar que isso é um processo. Não vai acontecer do dia para a noite. Ninguém vai conseguir ganhar R$1 milhão do dia para a noite, a não ser grandes empresas ou profissionais que trabalham com uma demanda muito alta. Então, é importante a gente entender que é um processo. E cada parte desse processo eu preciso estudar para que eu consiga trabalhar melhor esse funil de vendas. E aí, o que mais que eu preciso definir dentro desse planejamento, Victor? Eu preciso definir a frequência. Então, onde vão ser realizadas essas publicações? Quantas vezes você vai publicar? Quais são os formatos que eu vou usar para publicar isso? E quais são os melhores horários? São perguntas importantes que você precisa responder. Mas lembre-se que o segredo é a consistência. Então, é publicar sempre que possível, manter uma periodicidade para que as pessoas possam acompanhar seu conteúdo e também para que as ferramentas, as mídias sociais, elas te motivem a isso, que elas te deem a oportunidade de aparecer para mais pessoas. Vale lembrar que quando a gente começa a publicar menos, o nosso alcance diminui. E aí, quando você fizer uma publicação de novo, ela não vai ter o mesmo desempenho que teria se você tivesse com publicações constantes. Victor, eu tenho que publicar todo dia? Não precisa publicar todo dia, mas precisa ter uma consistência. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, enfim, da forma como você preferir, mas que tenha consistência. Beleza? Aí eu trouxe aqui para vocês alguns dados bem bacanas, que são os melhores horários do Facebook, os melhores horários do Instagram, tá? Os melhores horários para publicar no Facebook é entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. E de quarta-feira é o melhor dia. E o pior dia é o domingo.
No Instagram, o melhor horário já é quarta-feira às 11 horas da manhã e sexta-feira das 10 ao meio-dia. Vocês podem conferir isso no gráfico aqui, ó, na parte que tiver mais escura, né, que é onde tem mais engajamento. O pior dia também continua sendo domingo. É domingo porque normalmente as pessoas não estão trabalhando, não estão usando tanto celular, não estão em transporte público, entre coisas do tipo. Mas vale reforçar que não é porque existe esse melhor horário que eu tenho que publicar só nele. Todos os horários podem ser bem utilizados, desde que você saiba quem é a sua persona, que você tenha definido muito bem, porque isso vai influenciar. Vou pegar um exemplo. Eu tenho uma página que chama Publicidade e Propaganda da Depressão. Nós temos 360 mil seguidores só nessa página. O que acontece? Profissionais de comunicação, a gente tem esse estereótipo de trabalhar de madrugada, porque é melhor, ficar acordado até tarde, tomar bastante café. E o que eu entendi? O meu público está online de madrugada. Então, de madrugada, sempre que possível, a gente faz uma publicação, porque pega aquele público que está lá. Além de eu ter menos concorrência, eu tenho um público que tem a probabilidade alta de engajar comigo. Então, isso é bem bacana, tá bom? Continuando na ideia do planejamento, o que mais que eu posso fazer? Teste e análise de resultado. Então, quais ações que eu fiz que geraram mais resultados? Quais foram esses resultados? Foram curtidas? Foram vendas? O que foi? O que eu posso aprender com esses meus testes? A gente chama isso de memórias de práticas eficientes. Então, o que eu fiz que deu certo que eu posso replicar? Uma imagem, um vídeo, uma live, o que deu certo? E o que não deu certo? E por que não deu certo? Ah, não deu certo porque eu publiquei em um horário ruim. Ou não deu certo porque o conteúdo não rodou muito bem. Ou não deu certo porque as pessoas não interagiram. E aí a gente tem que pensar nessas métricas porque uma coisa é as pessoas não comentarem e o seu produto vender e gerar muito acesso. Outra coisa é ele não ter nenhum dos dois resultados. Então, essa análise é importante. E mais do que analisar, é importante a gente saber interpretar esses dados. Então, com esse monte de número e essas informações, o que eu posso fazer? Criar ações mais efetivas. Então, é importante a gente ter essa ideia na cabeça. Ótimo, Vitor. Entendi aqui as suas dicas de planejamento. Depois do planejamento, o que eu preciso pensar? O que eu preciso refletir para que isso funcione? A primeira coisa é, eu gosto muito de incentivar as pessoas a criarem um site. Por que eu acho importante ter um site? Porque ele gera visibilidade, ele permite você conquistar novos clientes, ele oferece material complementar para os seus anúncios. Então, se eu botar ali na ponta do papel, as pessoas entram nas mídias sociais, elas veem 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos seus. Mas chega uma hora que esse conteúdo já ficou lá para trás. Você já publicou coisa nova e aquela coisa super importante ficou lá no fundo e que ninguém vai ver. Já no site eu consigo concentrar essas informações. Quem somos, por que existimos, que produtos que eu vendo, entre outras coisas, tá? Isso ajuda a melhorar muito a conversão, muito mesmo. Além de você ser encontrado pelo Google, obviamente. Outra coisa legal é a facilidade para interagir via chat com os possíveis clientes, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Outra coisa é oferecer prova social, então depoimentos dos seus clientes, né? O que eles estão achando, o que eles estão consumindo de produto. No curso do Social Media Express a gente tem 4 horas de aula explicando sobre conteúdo, o que você pode fazer, qual a melhor forma de usar stories, entre outras coisas, tá? Fica a dica e lembre-se que você tem 20% de desconto no curso. Outra coisa é ter conteúdos de longa duração, como eu disse, nas mídias sociais a vida dele é muito curta e já no site a gente consegue ter um tempo maior aí. Se você manter o seu conteúdo atualizado sempre, seu conteúdo pode ficar no ar para sempre. Uma coisa muito bacana, eu não poderia deixar de fazer esse jabá, que é o real time. Ou seja, normalmente a gente trabalha com dados coletados após o usuário fazer alguma coisa. Acessou uma página com erro, o usuário clicou e não comprou, abandonou o carrinho, ficou com dúvida. Então a gente pega esses dados e usa ele depois para criar uma nova estratégia. Sendo que a gente pode trabalhar em tempo real. A gente pode acompanhar esse usuário em tempo real. Seja para tirar dúvida, acompanhar o processo que ele está dentro do site. E eu não poderia deixar de indicar a Octadesk, obviamente, porque eles fazem um trabalho muito bacana disso. Principalmente porque você consegue ter chat e utilizar as plataformas de conversa dentro da própria Octadesk. Então você acessa lá tudo bonitinho, configura, você vai conseguir conversar com o seu usuário naquele momento. Então se você vê que tem um usuário que está ativo no seu site há 2, 3, 4, 5 minutos, e é um usuário que parece que está interessado em comprar, só que ele ainda não foi para a tela de compra, a tela do carrinho, qual é o seu papel? Enviar uma mensagem para ele, falar, oi, tudo bem? A gente pode te ajudar?
quer um cupom de desconto, quer alguma coisa. Então a gente consegue conversar com ele naquele momento, em real time. Isso é bem importante. Aconselho vocês, provavelmente vocês já estão na página da Octadesk, mas vale a pena vocês fazerem esse teste, porque eu tenho certeza que vai melhorar muito a venda de vocês. Uma coisa que a gente fez também nesse sentido é, em vez de colocar o logo da nossa escola, a gente colocou uma foto nossa. Então, quando a pessoa entra para conversar no chat, ela automaticamente vê quem é que está online. Então, a gente humanizou muito a marca. E isso fez uma grande diferença no nosso resultado. Para ser sincero, a gente dobrou as conversões de pessoas que estão utilizando o chat pelo simples fato de tirar o nome da empresa e humanizar o projeto usando o nosso próprio nome. Você pode acessar greek.com.br/express, que você vai ver ali a minha fotinho com o meu nome, você vai falar diretamente comigo. Bacana? Outra dica é anunciar. Então, são milhares de combinações possíveis de segmentação para que você seja assertivo nos seus anúncios e tenha ótimos resultados. Então, só para vocês terem ideia, dá para anunciar para pessoas que acabaram de noivar, pessoas que acabaram de se mudar, que conseguiram um novo emprego. Dá para você escolher a faculdade da pessoa, a formação, quando ela se forma, o que ela gosta, o que ela não gosta, se ela mora nesse lugar ou não, se ela mora com os pais ou não, se ela namora ou não. Então, tem muita opção bacana para a gente trabalhar. Isso é muito importante porque eu começo a ser mais assertivo. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que trabalha com vestidos e ela sabe que ela precisa criar anúncios específicos para cada tipo de público e ela precisa ser mais assertiva. Só que se ela fizer um anúncio para todo mundo, muita gente não vai querer comprar. Então, eu gastei uma verba alta para impactar pessoas que não têm interesse no meu produto. Mas quando eu começo a anunciar de uma forma efetiva e segmentada, automaticamente eu consigo gerar mais resultados, porque eu começo a falar direto na dor da pessoa. Eu consigo criar anúncio para cada tipo de persona. E isso faz uma diferença danada no seu resultado. Beleza? Em épocas de crise, é importante ficar atento a algumas coisas. Primeiro, respire fundo. Né? A gente é meio corrido as coisas, mas a gente precisa ter calma para pensar nas melhores estratégias. Planejar com calma, aproveitar o que você já tem, então não jogue fora aquele conteúdo, aquele planejamento que você já fez. Apenas adapte ele para funcionar melhor e implemente novas ideias também. Algumas dicas para vocês. Uma, não pare de postar nas mídias sociais. Se você parar devido a essa crise que está acontecendo, para você voltar com o seu engajamento vai ser bem difícil. Outra coisa é conversar com as pessoas, gerar um diálogo com elas, né? Humanizar esse processo de conversa com elas. Valorizar suas singularidades. Então, o que você tem de diferente, o que você tem de melhor que você pode valorizar para se tornar um ponto positivo do seu produto. Isso é bem importante, tá? Promover seu conteúdo de forma criativa e também continuar investindo em anúncio. Todo mundo brecou os anúncios e parou e disse que está mais difícil, mas na verdade não está mais difícil. A questão é que a gente só precisa ser mais assertivo na linguagem e na segmentação, além de um processo de marketing mais completo dentro de um funil de vendas, tá bom? Eu sou o Victor Limbropoulos, eu queria agradecer muito ao convite da Octadesk por essa oportunidade. Aqui estão os meus contatos e vale reforçar que a nossa escola pode ajudar você da forma que você precisar, seja com cursos online ou seja com consultorias. Nós temos o foco de ajudar a criar esse planejamento, criar a campanha de marketing. Então, manda uma mensagem para a gente, porque muito mais que uma escola, a gente quer ser um parceiro de vida com vocês. Seja para tirar dúvidas, seja para oferecer nosso serviço. Não tenha vergonha de bater um papo com a gente, porque a gente adora conversar, de verdade, adora de conversar. Porque nós somos profissionais de comunicação e é disso que a gente vive. Tá bom? Novamente, muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. As minhas mídias sociais estão aí. Se puderem, deixem um feedback para mim, porque é bem importante para eu poder melhorar e também saber que a gente está caminhando para o lado certo. Tá bom? Muito obrigado. Ótimas vendas para vocês e que 2020 seja incrível. Um abraço.